Boa noite, de novo, né, na gravação agora. Eu vejo as aulas também lá, como você estava falando, Fabiano, que começa, nós estamos batendo papo e de repente eu boto gravar, né? Nem um A boa Letícia noite. falou alguma coisa, só que ela está com a câmera, com o microfone fechado. A Ai, gente não ouviu. você consegue, Letícia, desmutar teu microfone? Vocês falaram do cabelo, o cabelo está até preso hoje. O meu eu vou aprender amanhã que eu tenho que gravar, mas quinta, é amanhã, depois da gravação eu vou para o salão. Eu falei, não, eu não vou arrumar meu cabelo para gravar 1 hora, para daí ir para o salão, né? Uhum. Tem sido o inverso, mas não rolou na agenda inversa, então amanhã eu não gosto muito de ficar com o cabelo preso também, mas faz parte, né, Letícia? Tem dia que não dá. Verdade. Ai, gente, a gente vai hoje, então, não são todas as questões daquela lista de PROC-V que a gente vai fazer, porque tem umas questões que são mais teóricas, mas a gente vai fazer desde questão mais fácil a praticamente todas, que são 10, eu acho que eu coloquei aqui umas 7, e a gente vai fazer. Mas antes da gente fazer essa lista de questões, vocês tirarem as dúvidas, vocês perceberem quanto é fácil, são fáceis aquelas questões, vocês vão sair daqui achando muito fácil, né? Quero falar com vocês e com o pessoal que vai assistir depois, que hoje é um dia muito feliz, porque eu estou babando como mamãe e como mentora de estudos, porque a minha filhota começou a estudar para concurso em fevereiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês a planilha dela. Olha só. Então, aqui, ela começou em fevereiro a estudar para o INSS. Então, até está aqui a planilha, ela nem estava estudando seguridade. E aí, passado, deixa eu ver aqui, olha aqui, em março, em abril, a gente mudou essa planilha para o TRT, ó, que está aqui. Então, ela começou dia 18 de abril a estudar para o TRT. Paraná. Só que aí, o que aconteceu? Saiu o TRT Rio Grande do Sul. Ela foi fazer, então, 2 meses ela estava estudando para o INSS, daí mudou em abril para o TRT Paraná. Em julho, ela fez a prova do TRT Rio Grande do Sul como treineiro. Ela não estudou algumas disciplinas que tinha lá, eu não lembro se era orçamento público. Eram umas 2 ou 3 disciplinas que não tem no edital do TRT Paraná, e tinha no do Rio Grande do Sul. Mas como já tinha saído o edital do TRT Paraná, falei para ela, não, vai lá de treineiro testar trabalho, processo, todas as outras disciplinas, né? Redação, enfim. Mas não vai desviar, porque o objetivo já era aqui em agosto, que foi domingo passado. E hoje saiu a classificação, né, do TRT Rio Grande do Sul, e foi uma grande surpresa, porque realmente a gente esperava que ela fosse ficar numa posição tipo 700, e olha lá, porque eu corrigi 800 redações, a gente estava rezando que corrigisse a redação para ter essa experiência, porque faz parte de passar em concurso reprovar. Faz parte. Tem gente que chora, faz parte, gente. Só que ela ficou na posição 87. Olha aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Posição 87, estudando para o TRT desde abril, para o INSS desde aqui. Para o TRT desde abril, para o INSS desde fevereiro, tá aqui, ó, Quadros Ribeiro. 205 ela fez, e ficou na posição aqui 87. E que tem toda, vocês viram ali, tem toda a pinta de ser chamada.
E aí ela fez o TRT Paraná e foi melhor ainda, que ela fez 80 pontos dos 100. Gente, nem vou falar que ela está estudando desde abril para o TRT, vou falar que desde fevereiro. Ela nunca viu concurso na vida, ela fez faculdade de mestrado de cinema. Então vamos dizer que o português é bom, a redação é boa. Mas tem um raciocínio lógico e toda a parte de direito que ela nunca viu na vida. Se não fosse eu mostrar para ela os 20% que caem em prova, ela não teria tido todo esse resultado, porque ela foi estudar cirurgicamente o que cai. Tá? Então, é claro que ela não investiu nada, né? Teve a sorte de ter a mãe dentro de casa. Mas eu falo para vocês, não é porque eu quero vender para vocês. Quero também, preciso de dinheiro, todo mundo precisa. Vocês estão aqui porque vocês precisam. Mas dá resultado em pouco tempo. Né? Então, às vezes eu vejo aluno que podia ter entrado e não entrou por poucas questões, ficou no 50%, no 70%, que é o que quem não estuda direito fica. Esse estudo que eu trago, ele traz direção e velocidade. Não adianta ir na direção certa e lento, né? Vai demorar um mundão. E também ir na direção errada e veloz, pior ainda, né? Então, o que eu trago para vocês é direção certa e velocidade. Imagina, em vez de estudar 100% do edital, estudar 20% e ter um resultado desse. Aí você vai falar, tá, mas ela vai demorar um pouco a ser chamada. Sim, mas se ela fosse estudar os 100%, ela ia, em 5 meses, ela ia estar rasa em 100%. Ela foi forte em menos até de 20%. E tem chance de ser chamada. E no TRT Paraná nem se fale. Que ela fez 11 pontos a mais do que no Rio Grande do Sul. Então, é sobre isso, né, que eu estou falando com vocês que estão aqui, com vocês que estão assistindo em casa. Então, parabéns como mãe e como mentora, né? Obrigada, Legal. obrigada. Eu fico muito feliz. Merece. Eu fico muito feliz mesmo com o resultado da mentoria. E então, eu tenho poucas vagas individuais, mas quem quiser, manda para mim, entre em contato comigo em off, ou Instagram, ou Telegram, ou WhatsApp, quem tem, enfim, manda sinal de fumaça, e a gente faz uma videochamada de meia hora que eu explico tudo bem direitinho, o funcionamento, tá bom? Então, vamos para o nosso PROC-V agora, depois que eu já babei aqui como mentora, gente, eu já fico assim, uau, quando meus alunos, sabe? Parabéns, prof. Obrigada, Letícia. Agora, imagina mentor e mãe, né? Então, aquela coisa de, como é que é a casa de ferreiro, espeto de pau? Não, nada disso. Né? O negócio tem que ser tudo certinho. Então, vamos lá. Vamos para o nosso LibreOffice aqui. E hoje, gente, é sem LibreOffice, tá? O papo aqui é todo na caneta. Vocês estão com o material? Que é aquela lista de questões. Se vocês não tiverem, eu procuro aqui e mando. Então, senão vocês vão olhando na tela também, que são aquelas questões que vocês... Eu posso ir olhando na tela, eu tenho ela só no computador ali. Aham. Não são todas, mas a maioria que eu acho que foram vocês duas, inclusive, que falaram que estavam com dificuldade, né? Então, vamos lá, deixa eu achar minha caneta. Uai, eu tinha... Bom, espero que essa esteja funcionando. Tá, tinha carregado uma caneta. Eu não sei onde é que eu coloquei ela. Ah, tá certo, era essa mesmo. Vamos lá. Então, a gente vai ver aqui o PROC-V, né? A gente vai começar dessa facilzinha, que é o intuito mesmo, pegar aqui da fácil e depois tem ali as questões que vocês não entenderam. Então, considere a seguinte imagem retirada de uma planilha do Microsoft Excel.
qual o resultado da função da célula B10? Então, a gente tem aqui em B10 esse PROC-V, e o intuito aqui, né, a gente está com essas aulas para o INSS, mas o intuito aqui é qualquer banca, né? Então, são PROC-Vs de várias bancas aqui. E eu acho muito interessante quando o aluno entende o PROC-V, porque os alunos têm uma barreira com o PROC-V. E quando eles ultrapassam essa barreira, a planilha eletrônica parece que tudo o resto fica simples, porque parece que o bicho-papão é o PROC-V. Então, vamos lá. Então, olha só, qual que é o resultado desse PROC-V? Eu vou dividir aqui pelos ponto e vírgula, como a gente sempre faz. Né? Então, PROC-V procura o valor na vertical, tem o PROC-H que procura o valor na horizontal. Então, antes do primeiro ponto e vírgula, esse A10 é o valor que eu vou procurar. Valor que eu vou procurar. Então, que valor é esse? O que eu tenho em A10? Eu tenho aqui João, então quer dizer que eu vou procurar João nesse intervalo aqui, A2 até D7. E veja, quando a gente faz uma soma, A1 mais B1, por exemplo, o resultado da soma não está em nenhuma célula, mas quando a gente usa o PROC-V, esse valor ele vai sair da tabela. Veja, procurar um valor nessa tabela, na vertical. Então, não é um valor novo, é um valor que está ali. Então, os valores, as informações no Calc, no Excel, estão sempre dentro de células. Então, o que eu quero saber? Qual é a célula que tem o valor que eu procuro? Uma célula é formada por coluna, representada por letra, e linha por número. Então, eu quero saber qual é a coluna e a linha, né? Qual é a célula que tem o meu resultado aqui. Então, quando eu procuro João de A2 até D7, eu vou descobrir qual é a linha que eu tenho esse resultado. Então, onde que está João? Ele está, ó, de A2 até D7, ó, A2 até D7. Onde que está João? Qual célula? Na célula A6. Na célula, aqui o resultado, então, de procurar A10 de A2 até D7, A6. O que me importa aqui? Só a linha. Eu já sei que o meu valor está na linha 6. Então, isso aqui, gente, é uma brincadeirinha de descobrir qual é a célula que está o valor. Se eu seguir a ordem, como está a fórmula, primeiro eu descubro a linha, depois a coluna. Mas eu não preciso seguir a ordem. Depois vou mostrar isso para vocês. Então, descobri a linha. Aqui eu tenho uma célula inteira, a 6, mas daqui só é minha linha. Agora eu tenho que descobrir a coluna. A coluna é essa informação aqui, coluna, que aqui eu tenho 4. Aí você vai dizer, tá, mas você falou que as colunas são identificadas por letra. Exatamente, a gente vai transformar esse 4 numa letra. Como? Vai pegar esse intervalo aqui, olha só, vou colocar ele grandão aqui, A2, 2 pontos D7. Então, lembrando que sempre que eu tenho um endereço de célula, 2 pontos, outro endereço de célula, eu tenho intervalo de célula. Então, qual que é a coluna 1? A coluna 1 sempre é o início do intervalo, a letrinha de início. A coluna 1 é A. Logo, a coluna 2 é B. A 3 é C e a 4 é D. Então, a minha coluna aqui é a coluna D. Então, célula D6, olha aqui. D6, o meu resultado é 4.000. Tranquilo? Deixa eu deixar. Bom, se vocês tiverem dúvidas, vocês abrem o microfone. O que é esse zero aqui? Esse zero pode ser zero ou falso, 1 ou verdadeiro. É raro cair 1 ou verdadeiro. Zero ou falso, ele só aceita valor exato.
ou verdadeiro, ele vai aceitar valor aproximado. Então, aqui eu estou procurando por João, só aceito João. Então, tá ali o valor exato, 0. Quando é ou verdadeiro, valor aproximado, em geral, eles vão colocar assim, vendedores que vendem de 5 a 10 mil. Veja, valor aproximado. E sempre o valor aproximado vai ser para baixo. Acho que tem uma questão sobre isso. Então, gabarito aqui, 4 mil, né? Alternativa B. Ok? Tranquilo? Fácil, né? Tranquilinho aqui. Bom, vamos então lá para a nossa próxima questão. É a questão 3. Então, eu coloquei o número que está no material. A 2, ela é teóricazinha, mais tranquila. Apesar que essa aqui também é bem teóricazinha, mas essa aqui eu quis resolver com vocês. Acho que as outras não têm dificuldade. Então, vamos lá. No Excel 2010, gente, Excel vale Calc também. PROC-V é a mesma coisa, tá? Então, a função PROC-V é uma função de pesquisa e referência utilizada para localizar um valor em linhas de uma tabela ou de um intervalo. Observe a seguinte figura que ilustra o recorte de uma planilha com o emprego da função PROC-V. Sobre a função PROC-V empregada, é correto afirmar que... Aí a gente tem aqui as alternativas. A. B6 é a célula na qual está inserido o número num índice coluna ou o número de coluna na matriz tabela que se deseja pesquisar. Então, aqui na fórmula, B6, olha só, célula na qual está inserido num índice coluna ou o número da coluna. Não, o número da coluna seria aqui, ó. Aqui é o valor que eu vou procurar, né? A minha caneta descarregou. É o valor que eu vou procurar, então. Não acredito que não vai pegar nenhuma. Não faça isso, minha canetinha. Que coisa, eu carreguei ela. E eu não vou conseguir tirar nada aqui. Peraí, gente. Peraí, para eu dar um jeitinho aqui. De colocar carregar. Coisas do ao vivo, né? Vou colocar uma extensãozinha USB aqui. Vai sair minha câmera, já volta. Uai. Nem assim ela tá funcionando. Tá, aqui eu vou lendo para vocês. Vamos ver se às vezes ela precisa de carregar um pouquinho. Estranho. Bom, então, D6 é o valor procurado, né? O 2 ali que eu circulei que é o número da coluna. Então, não pode ser a alternativa A. B, A2 a A4... Deixa eu colocar minha câmera de volta. A2 a A4 é a matriz tabela ou intervalo onde o valor de pesquisa está localizado. Então, isso é verdadeiro, né? A2 até A4, a matriz, não sei se vocês lembram de ter aprendido no colégio matriz, né? Que é esse intervalo onde se vai pesquisar, né, o valor procurado, conforme a gente viu na questão anterior. C, 2 é o valor procurado, que contém o valor de retorno, ou seja, fiscalização de atos. Não, 2 ali é a coluna. Tá errado. D, falso é o intervalo pesquisa. Não, falso, como eu falei na questão anterior, para buscar valor exato. E, o resultado da fórmula PROC-V é RD002. Então, vamos ver qual que é o resultado dessa fórmula PROC-V. Deixa eu ver se a canetinha já voltou. Voltou nada.
Tô nada, vamos lá. Então, o que que vai fazer aqui? Procurar B6 de A2 até C4. O que que é B6, gente? B6 é ali, RD002. Eu vou procurar RD002 de A2 até C4. Fala para mim, qual é de A2 até C4, esse intervalo, onde tem ali RD001 até ali Maria. Tá? Onde que eu tenho RD002? Na célula A3. Eu encontrei o que aqui? A linha 3, certo? Linha 3. Agora eu preciso encontrar a coluna. Qual que é a coluna? Coluna 2, né? Que está ali antes do falso, aquele 2 está me indicando a coluna. Qual que é a coluna 1? Início do intervalo. Qual que é a coluna de início do intervalo? Ali é a 2, a coluna A. Então, coluna A é 1, coluna B é 2. Então, o meu gabarito está em B3, que é fiscalização de atos, conforme está ali, né, em B7, onde foi digitada a fórmula, né? Deixa eu colocar aqui, se eu aciono minha caneta por aqui. Ah, acionei. Vamos lá. Não, que sem escrever não dá. Então, gabarito alternativa B, ok? Tranquilo? Vamos lá para a próxima? 4. A figura abaixo mostra parte de uma planilha do Excel 365 que estão falando que pode cair o Office 365, né, no INSS, inclusive. Contendo telefones de alguns departamentos da SUSEP, Rio Grande do Sul. Nessa planilha foi adicionado um campo código para facilitar a pesquisa a números de telefone. Considere esta planilha para responder à questão. O funcionamento desta planilha considera que, ao informar um código de departamento válido na célula C8, o telefone do respectivo departamento será apresentado na célula C9. Para que o resultado seja o correto, é necessário utilizar a função PROC-V do Excel, incluindo o seguinte código na célula C9. Então, aqui, olha só, em C9, né? Então, aqui que vai sair o resultado. Né? Então, vai informar um código em C8, que está aqui, ó, esse código D4, informa o código, tem o telefone. Lembra na nossa aula que informava o número da peça e tinha o preço? Né? Mesma coisa. Então, qual que é a função PROC-V? Eu vou procurar, ó, D4 no intervalo. Qual intervalo que eu vou procurar? D4 aqui é C8, né? Eu vou procurar onde? Em qual intervalo? Aqui pode ser de A2, né? A2 até C6. Vamos ver aqui, I ponto e vírgula, falso, né? Todos estão falsos, mas vamos ver se a gente tem, ó, as alternativas. Alternativa A, C9. Eu vou procurar C9? Não, C9 é o meu resultado. Então, não pode ser, não pode ser. Ok? Agora, eu vou procurar C8 de A2 até C6? Vou. Vou procurar C8 de C2 até C6? Não. Ó, C8 vai estar aqui? Não vai. Está errado. Né? C8 é D4, é a coluna que tem aqui o D4. Agora aqui ele tem um intervalo, outro intervalo completamente errado. Viu? Nem precisou a gente ver, apesar que a coluna, todas elas estão 3, né? Mas viu que tranquilo? Como você vai eliminando as alternativas? Dessa forma. Primeira coisa que você vê é, D4 é o valor que eu vou procurar. Tá onde? Tá em C8, né? Que aqui seria o início aqui do PROC-V, né? Que tem a coluna, que eu não coloquei. Então, eu vou procurar C8, de A2 até C6. Então, claro, já risco aqui o que tem C9. Já vou eliminando as alternativas. Tranquilo? Vamos ver aqui, gabarito, então, alternativa C. Ok?
Próxima, a questão 6 do material. Considere a figura a seguir extraída do Microsoft Excel 2016 em português. De acordo com a figura, o valor da célula J10 será. Então, vamos lá. PROC-V. Divido pelos ponto e vírgula, procuro A2 de B1 até D5. O que eu tenho em A2? A2 eu tenho 4. Eu vou procurar esse 4, ó, de B1 até D5. Aí você vai falar, tá, tem 4 aqui, tem 4 aqui, tem 4 aqui. Que 4 que é? É sempre o da coluna inicial. Então, é esse 4 aqui. Então, o meu 4, A2 de B1 até D5, ele está na célula, ó, B4. Célula B4. O que me interessa daqui? Me interessa a linha. Então, eu já sei que está na linha 4 o meu gabarito, né? Agora, qual coluna? Ó, coluna 2. Eu tenho a linha, falta a coluna. Qual que é a coluna 2? Começo, pego o intervalo aqui, ó. B1, 2 pontos D5. B é a coluna 1, C é a coluna 2. Então, célula C4, tá aqui o meu gabarito. 2. E o falso, né, valor exato. Não usei ali. Só vou usar se não encontrar o valor, que daí ele dá erro. Ok? Certo? Tá ficando fácil já? Vamos lá para a próxima. 6. A 7, aliás. 6 foi a anterior. Acho que essa aqui que o pessoal estava com mais dúvida. Os resultados obtidos na primeira fase da Copa do Mundo de Futebol de 2018 pelas seleções pertencentes ao continente americano. O autor da planilha criou um método para que um usuário possa rapidamente saber o número de vitórias que uma dessas seleções obteve na primeira fase. Para tal, basta que o usuário digite na célula E13 o nome da seleção desejada, como mostra a figura 2. Então, o que acontece? Ele digita aqui, ó, Colômbia, digita aqui o país, e ele vai procurar o número de vitórias do país. Aqui nessa imagem, a figura 2, o examinador só ampliou essa informação. Mas é isso, é igual na nossa aula. Procurava o número da peça e tinha o valor da peça. Então, como é que ele faz aqui? Olha só. O que ele vai procurar? Vai procurar aqui o país, ó. Digitou Brasil. Então, ele vai procurar o que está na célula. Olha aqui, está na E13, ó. E13, né? Ele vai procurar E13. Onde que ele vai procurar? É de B1 até J9? É de A1 até E9? Né? É de A1 até J9? Gente, ele vai procurar obrigatoriamente a partir de B1. Por quê? B1 ou B2 aqui, né? Tanto faz. Pode ser B1, pode ser B2, que ele está B1 no gabarito. Por quê? Porque a primeira coluna é que se procura o valor. Esse Brasil aqui, procurado, esse E13, ele vai estar na primeira coluna. Pode ter Brasil em várias colunas ali, ele vai procurar ali na primeira coluna, ok? Então, ele encontrou aqui Brasil, olha só, na célula B5, né? Aqui na célula B5, ó, encontrou ali Brasil. E aí? Então, eu tenho B1 até J9, que já está aqui meu gabarito. Ó. Se fosse na prova, tá tudo A1. Já tinha matado só com essa explicação que eu estou dando para vocês, que tem que ser a primeira coluna. Tá? Mas vamos continuar aqui. Qual é a coluna que está? Então, aqui, olha só. Essa aqui é a coluna do intervalo B. Coluna 1, 2, 3, 4. Então, aqui ele tem que ser a coluna 4, que é conforme está aqui. Tranquilo? Certo?
Então, gabarito alternativa A. Então, só com essa informação, que está sempre ali na primeira coluna do intervalo, né, o que você busca, pronto, você já matou. Tudo o restante das alternativas, ó, começa o intervalo em A1. Tem que começar em ou B2 ou B1, mas tem que ser na coluna B. Tá? Então, a questão, para quem sabe esse ponto, que é pouco explorado em prova, provável que muita gente se perca na questão por causa disso. Tá? É pouco explorado, aí tem pouca questão sobre isso, mas é o que mata ali a questão rapidamente. Próxima questão, a 8. Considere a planilha a seguir para responder a questão. A planilha abaixo mostra a produção nacional de petróleo em metros cúbicos entre 2015 e 2017. Que fórmula pode ser usada na planilha em qualquer célula fora da tabela A3, 2.14, para apresentar a produção de julho de 2016 de forma correta? Então, vamos lá. O que ele quer aqui? Olha só. Que fórmula pode ser usada na planilha, em qualquer célula, fora de A3 até I14, para apresentar a produção de julho de 2016? Então, aqui, ó, julho, e aqui 2016, ó, coluna C, né, aqui, vai procurar julho, aqui nessa coluninha C. Então, o que a gente tem aqui? Tem PROC-H, se eu for procurar o PROC-H aqui é na horizontal, ele vai procurar nas linhas, isso não vai dar certo, tá? Aqui, vamos ver, ele vai procurar julho, qual que tem que ser o início do intervalo? Onde que está julho? Qual coluna? Ah, não tenho problema nessa questão, porque todas as alternativas estão sugerindo A. Aqui ele vai procurar julho, na C, tá? Julho, dia 3 até 14. Ok, tá aqui. E aí, na coluna 2, a coluna 2 a partir de A, ó, 1, 2. Ele vai dar o resultado aqui de 2015. Mas eu quero o resultado de 2016, então tá errado essa coluna aqui. Vamos para a alternativa D? Vou procurar julho, dia 3 até 14, o intervalo tá tranquilo, na coluna 3. Agora sim, a coluna 3 é C. Ele vai trazer aqui julho, ó, na linha 9, e aqui 2016, né? E aqui ele vai procurar julho, dia A3 até 14, coluna 3, mas aqui ele aceita um valor aproximado, aqui ele está cobrando o verdadeiro falso, né? E tem que ser o valor exato, tem que ser o valor exato, ele não quer nada, a valor aproximado é quando tem faixas ali, né? E aqui eu tenho o valor exato, que é julho, ok? Então, gabarito da questão, alternativa D. Próxima questão, a 9. Essa aqui tem duas planilhas. Considere as informações e os dois trechos de planilhas abaixo apresentados para responder a questão. As duas planilhas, das quais trechos são apresentados abaixo, foram elaboradas com Excel 2010 e estão relacionadas. Então, a versão, gente, não mudou para o que vem, continua assim. A planilha valor hora relaciona a matrícula de cada funcionário com o valor hora do seu trabalho, que é a planilha que eu coloquei aqui, olha só. Essa planilha valor hora, tá aqui. Vamos continuar aqui. A planilha salário relaciona a matrícula de cada funcionário com a quantidade de horas trabalhadas, que é outra planilhinha que está ali na figura. Já vamos ver. A planilha salário também calcula o valor do seu salário multiplicando a quantidade de horas trabalhadas pelo valor do seu trabalho. A planilha valor hora também tem recursos para apresentar o salário do funcionário na célula E6 quando sua matrícula é digitada na célula E5. No contexto apresentado, a fórmula que deve ser inserida na célula E6 da planilha valor hora, então olha aqui, E6 aqui, ó, que vai ser colocado aqui nesta célula para que ela mostre o salário do funcionário
cuja matrícula for digitada na célula E5. Então, digita o salário em E5 e traz digita a matrícula em E5 e traz o salário em E6. É a mesma coisa que a gente viu na aula. Procuro a peça e traz o valor. Procuro lá o número da peça e traz o valor. Só que aqui nós estamos trabalhando com duas planilhas. E aí você tem que juntar com aquele conhecimento que a gente estudou de referência entre planilhas, que no Calc é diferente. Lembram o que é diferente no Calc? Ao invés de eu separar o nome da planilha de célula com a exclamação que está aqui, eu separo um com pontinho. Então, anotem isso aí, porque se o pessoal que está estudando para o INSS, por pré-edital, tá Calc. Se, além de Calc vir Excel, ou se só vir Excel, é o ponto de exclamação. Ok? É só isso que vai mudar. Então, presta atenção nisso. Então, a gente une o conhecimento do PROC-V com esse conhecimento de múltiplas planilhas, né? Referência entre planilhas. Então, aqui eu tenho o PROC-H, ele vai procurar na horizontal, gente. Esse aqui ele vai procurar na vertical, não vai procurar ali através das linhas, ele vai procurar na vertical, através das colunas. Então, vamos ver na C, o que a gente tem? A célula E5, ele vai procurar o que está em E5 do valor hora. O que está em E5 do valor hora, que está aqui. Ok, ele vai procurar em C2 até C7 da planilha salário. C2 até C7, aqui da planilha salário. Então, procura aqui. Deixa eu ver se esse intervalo aqui tá certo. Não, porque ele vai procurar a matrícula, ó. Tá errado. Na cara que tá errado, por quê? Porque ele tem que procurar aqui em A. Percebem? Ele tá procurando aqui no salário. Como é que ele vai achar a matrícula no salário? Não vai, então tá errado. A D vai procurar E5 de A2 até C7. Então, ele vai procurar novamente aqui, olha só, E5, vai procurar agora de A2 até C7, agora dá. Por quê? Porque ele vai procurar aqui na coluna A. E na terceira, depois que acha a linha, a terceira coluna. É a terceira coluna que tem salário, porque a minha resposta é o salário. Se a minha resposta fosse horas trabalhadas, a coluna seria a B. Mas a minha resposta é salário, eu quero que traga o salário daquela matrícula, daquele funcionário. Então, o intervalo começa em A é coluna 1, B é 2 e C é 3. Então, tá certinho aqui a coluna 3. O que tem na alternativa E? Vou procurar E5 de A2 até B7. Então, aqui ele nem incluiu a coluna C de salário. Então, está visivelmente errado. Você vê que os erros são bem grotescos? Pouco, né? Vendo as aulas e prestar atenção nas alternativas, procurar por esses erros, você consegue ali chegar na alternativa correta. Então, aqui, gabarito D. E a 10, considere o trecho da planilha do Microsoft Excel 2010 na sua configuração padrão apresentado na figura a seguir. Sabendo-se que a fórmula do desconto é dada por B7 multiplicado por PROC-V, a fórmula ali, assinale a alternativa que contém o valor do desconto do veículo Volvo XC40. Então, o que vai se fazer aqui? Esquece isso aqui primeiro. Você vai multiplicar B7 por alguma coisa. Que coisa? O resultado desse PROC-V. Então, esquece primeiro, faz o PROC-V primeiro.
que você vai fazer? Você vai procurar B7 de EAF. Professor, esse intervalo tá esquisito. É porque é tudo EAF, ó. Tudo. Toda a coluna E e F. Então, vou procurar B7. O que eu tenho em B7? 230. Eu tenho 230 aqui na coluna E, que é a primeira do intervalo, é aqui que tem que estar esse valor? Não tenho. Quando não tem, você já vem olhar aqui, se eu tenho 0 ou 1, se eu tenho verdadeiro ou falso. No caso aqui, mais legal ainda, não tem nada. Eu tenho aqui que esse 2 é a coluna, tá? Depois a coluna não tem lá 0 ou 1 ou verdadeiro ou falso, como a gente viu? O que aqui não tem nada? Porque quando não tem nada, equivale a 1 ou o verdadeiro. E quando eu tenho 1 ou verdadeiro, ele aceita o valor aproximado, ou seja, não encontrou 230 mil, ele vai procurar o valor aproximado para baixo. Qual que é o valor aproximado para baixo? 225 mil. Então, procurei B7 de EAF e encontrei na célula E5. E5. Então, daqui, o que eu quero? A linha 5. Agora eu quero descobrir a coluna. Qual coluna? A coluna 2, que começa em B. Olha aqui, B. Então, B é 2. Oh, B não. Aqui no intervalo, gente, desculpa. Começa aqui em E, tá? Então, E é a coluna 1 e F é a coluna 2. Então, quer dizer que a minha coluna é F e a minha célula é o F5, 40%. Então, agora eu vou fazer B7 multiplicado ali 40%, olha só. Esse B7 aqui. Então, esse 230 mil multiplicado por 40%, que vai dar 92 mil. Ok? Entenderam? Tranquilo? Sim, eu entendi. Parar a apresentação aqui. Um pouquinho. Clareou? Com calma, acho que dá para fazer. Agora é treinar outras questões. Eu creio que todos esses PROC V clareou bastante. E veja, a gente pegou vários pontos frágeis, como ali da procura ser na primeira coluna, que a maioria das questões não mostra. Aqui o caso de eu ter E 2 pontos F, né? Aqui o caso de eu ter o verdadeiro, que cai em poucas questões, e daí você viu que o valor aproximado é para baixo. Quem não sabe isso vai ficar procurando o 230 ali e não vai fazer a questão nunca. Então, a gente pegou os detalhes, a gente aprofundou pra caramba aqui o PROC V. E a minha intenção com isso não é só vocês aprenderem PROC V, mas quando vocês aprendem PROC V, o restante do Excel, ele anda, do cálculo, Excel, ele anda também mais veloz, porque entendeu isso aqui, gente? O resto fica simples, né? Fica muito simples, tá? Então, nossa aula hoje era para tirar essas dúvidas, para a gente não avançar demais aí, sem dúvida. A aula que vem, semana que vem, eu vou postar de novo a aula gravada, por quê? Porque eu já tenho gravada do Windows, e como eu comecei, vou postar o restante das aulas de Windows gravada. E daí, na outra quarta, a gente começa... Eu vou ver, eu acho que a gente vai começar... Não sei se a gente vai começar redes ou hardware, mas eu vou ver o assunto novo para a gente começar daí com a aula. O próximo assunto vai ser ao vivo. Tá joia? Então, é isso. Eu vou... E vou providenciar também lista de questões do Windows para vocês, só que é mais tranquilo daí, né? Do que... parte de planilha eletrônica, que a gente tem que ir muito mais para os exercícios. Então, essa aula é fundamental,
Já quando você pega mais teoria, aí é mais, as dúvidas são mais tranquilas, até de no próprio grupo do Telegram resolver, ou rapidinho aqui durante a aula, ou vocês mesmos procuram, e é mais fácil do que ficar aqui com essa última questão, que é o valor aproximado, bem complicado, vai perder horas ali, às vezes não vai achar o porquê, né, desse gabarito, e a gente traz aqui. Certo? Fabiana em ótima companhia, não tem melhor, né? Muito. Você também gosta de gato, Letícia? Tenho 2. Ai, gente, eu atraio muito aluno que tem gato, muito. Acho que a maior parte dos meus alunos tem gato. Tem a Maria, que faz aula aqui, ela veio também para mentoria, ela tem gatinho. Aí daí tem umas casinhas atrás de gatinho, né? Aí tem a outra aluna, a Adriana também, que daí a gente faz a mentoria na Câmara, também tem as casinhas de gatinho, assim. Eu disse, gente, meus alunos, acho que a energia atrás. Tá certo, então, que bom. Dúvidas sanadas. Então, é isso aí, bons estudos, boa revisão aí para vocês. Um grande beijo. Até. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Letícia. Tchau. Tchau, Fran.